Olá, bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal espírita, o canal que trata de conteúdos espíritas com base na codificação e na obra subsidiária alinhada com a codificação. Bom, nós estamos no seriado estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Esse seriado, toda semana, tem um episódio novo, uma vez por semana. A gente não é Disney mais, mas toda semana tem um episódio novo para você poder acompanhar e seguir a sequência desse estudo gostoso, dessa reflexão, em que nós estamos construindo um pensamento, construindo pecinhas hermenêuticas. Estamos nos primeiros versículos do capítulo 1 de João. E hoje eu quero fazer uma síntese aqui para a gente poder avançar num ponto. Tem que ser devagar, porque como se diz aqui em Minas Gerais, se o mingau está quente demais, você tem que comer pelas beiradas, para não queimar a boca. Então vamos lá. Bem-vindos à série Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Nós temos começado com o versículo inicial do Evangelho de João, que é o versículo Enarchen ho logos, kai ho logos en proston theon. No princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. Comentamos aqui que esse versículo, ele evoca, ele é o primeiro do Evangelho de João, e esse versículo evoca o primeiro versículo do primeiro livro bíblico, do livro Gênesis. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Há uma conexão aqui. Até o uso da palavra, Enarché, no princípio, Bereshit, que é a tradução da Septuaginta, feita 200 anos antes de Cristo, a tradução grega dos textos hebraicos, ao traduzir Bereshit, traduziu por Enarché, no princípio, em grego. E o João utilizar essa expressão não é à toa. Ele está conectando. Ele está criando laços. Ele quer que o seu evangelho seja uma síntese. Percebeu isso? Porque o evangelista, quando ele escreve um evangelho, quando ele escreve uma carta, é o caso de Paulo, ele tem uma intenção. Ele quer comunicar uma ideia geral. Ele organiza suas ideias em torno de um núcleo, em torno de um centro narrativo. Isso é muito importante. Então, nós não podemos imaginar que o Evangelho de João seja um amontoado de frases soltas. Não é. Esse livro possui uma estrutura muito clara, nós vamos comentar sobre isso em episódios futuros, sobre a estrutura literária do Evangelho de João. Mas antes precisamos elucidar melhor esse tema central do Evangelho de João, que é o Logos, o verbo, precisamos entender muito bem isso. O Evangelho de João, portanto, foi escrito segundo uma perspectiva. E é interessante que João estava na ilha de Patmos, já velhinho, com mais de 96 anos, 97, 98 anos de idade. Todos os apóstolos já haviam desencarnado, voltado para o mundo espiritual. O único que aqui ainda estava era João. Ele escreve de uma perspectiva totalmente nova. O olhar dele é outro. Jerusalém já estava destruída. O mundo havia mudado. Não havia mais a Galileia que ele cresceu. Tudo mudou. Ele estava numa ilha grega. Então, a perspectiva dele, a visão dele é completamente diferente. Nós precisamos levar isso em conta. Então, ele tem uma intenção, sim. Ao escolher essa frase no princípio, para conectar com o primeiro versículo bíblico,
do livro Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, não foi por acaso. Ele tem uma intenção aqui. O que o primeiro versículo de Gênesis evoca? A criação. Deus criador. O atributo de Deus, que é criador. Deus tem vários atributos. Depois, se você quiser checar, dá uma lida na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Kardec fala dos atributos da divindade. E é interessante também porque Kardec, no capítulo do livro A Gênese, tem um capítulo lá chamado Deus. Nesse capítulo, Kardec fala da providência divina, mas ele fala também uma introdução sobre os atributos da divindade. E o Kardec tem um raciocínio que é muito interessante. Ele diz que os atributos da divindade são critérios para a gente avaliar ideias, filosofias, crenças religiosas, comportamentos. Todos os comportamentos, ideias, crenças, filosofias que contrariam um atributo da divindade são ideias equivocadas, que estão operando com algum tipo ou com alguma margem de erro. E que aquelas ideias, filosofias, que estão em sintonia com os atributos de Deus, estão a caminho da verdade, estão com uma maior soma de proximidade em relação à verdade. É muito interessante esse raciocínio do Kardec, porque mostra a centralidade dos atributos da divindade. Por exemplo, Deus é imaterial. Portanto, o panteísmo é um equívoco. Eu achar que Deus é a soma dos planetas, das galáxias. É um equívoco. Por que é um equívoco? Porque Deus não é material. Deus não é. Você pode somar a matéria inteira do universo. Não é Deus. Deus não é material. Deus transcende a matéria. Ele cria a matéria. Percebe? Então o panteísmo cai por isso. Feriu um atributo. Deus é incorpóreo. Então essa ideia de que Deus tem boca, mão, que Deus aparece para alguém numa forma humana, num corpo humano, fala, toca em alguém, é um equívoco. Deus é incorpóreo. Incorpóreo. Percebe? Olha que interessante isso. Os atributos da divindade como critérios para eu avaliar da verdade ou falsidade de uma ideia. Mas há um atributo soberanamente justo e bom, aí a gente vê a justiça divina, por isso que existe lei de causa e efeito, por isso que existe resgate, por isso que existe a reencarnação, por causa da justiça divina. Mas soberanamente bom, por isso que existe a misericórdia, o amor, o aspecto educativo da lei divina, a providência divina. E nós temos um atributo extraordinário, já comentamos em episódios anteriores, que é o atributo de Criador. Então Deus do nada faz. É simples. Deus cria do nada. Ele é o Criador. E mais, tudo que Ele cria se torna eterno. Tudo que Deus cria é eterno. O fluido cósmico é eterno. Ele criou, acabou, é eterno. O espírito, o princípio inteligente, ele cria, é imortal, é eterno, não acaba nunca. Tudo que Deus cria tem essa característica de ser eterno, de nunca mais acabar. Só Deus tem esse atributo, ser criador. E o primeiro capítulo de Gênesis fala exatamente disso. O primeiro capítulo de Gênesis vai dizer o seguinte: olha, tem muito co-criador. Percebe? Porque o livro de Gênesis estava lidando com as várias filosofias, com as várias crenças da Mesopotâmia, do mundo oriental. Então o livro de Gênesis não cria. O livro de Gênesis não nega que existam co-criadores. Não é isso que o livro de Gênesis está afirmando, o primeiro capítulo de Gênesis está afirmando. O que o primeiro capítulo de Gênesis está afirmando é: só há um Criador. O Criador só tem um. Co-criadores tem infinitos.
mas Criador só um. Então, tem co-criadores no plano maior, que são as inteligências divinas que operam agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível, que são os agentes executores da vontade divina. Nós já comentamos sobre isso aqui nessa série. São os co-criadores em plano maior e tem os co-criadores em plano menor. Eu, você, todos nós, que estamos moldando nossa vida, moldando nosso destino, fazendo nossas escolhas e, aos pouquinhos, co-criando nosso destino. Nosso destino, como diz Kardec, as encarnações são solidárias, as encarnações estão conectadas umas às outras. Por quê? Porque ao longo das nossas vidas, nós estamos moldando o nosso destino espiritual. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje são frutos de uma vida que tivemos há 3.000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 100 anos atrás. Se misturam. As vidas são todas solidárias, então as coisas se misturam. E tem uma conformação. E a boa notícia é que você pode começar a co-criar agora. Felicidade, plenitude, espiritualidade, bondade, caridade, etc. Co-criadores. Então, João, olhando para essa característica do livro de Gênesis, ele quer ressaltar isso. Criador só tem um, só tem um. Só existe um Criador. Deus é um. Deus é único. Deus é um. Mas co-criadores têm infinitos. Então, o verbo é o atributo de Deus, a característica criadora de Deus. Mas todos os seres que Deus cria têm o DNA de Deus. Falamos isso aqui também. Tem o gene da divindade, o atributo de ser co-criador. É o verbo. Então, o verbo é Deus. O verbo é um atributo de Deus, o verbo é Deus. Mas o verbo está também presente em nós, porque nós temos esse atributo. Nós também fomos feitos imagem e semelhança de Deus, só que relativo. Se Deus é o absoluto, nós somos deuses com letra minúscula. Olha a beleza aí de Salmo, do Salmo. Vós sois deuses, deuses com D minúsculo. Por quê? Porque os atributos que Deus possui, Ele colocou em nós, mas num caráter relativo. Ele possui esses atributos num caráter absoluto, mas nós possuímos num caráter relativo. É por isso que tem uma mensagem muito interessante de Emmanuel, em que Emmanuel diz assim: todos nós trazemos a justiça imanente. Está na nossa consciência. Por quê? Ser soberanamente justo não é um atributo de Deus? É. Esse atributo Deus não tem ele num grau absoluto? Tem, no grau máximo. Mas e eu? E eu? Filho de Deus, criatura de Deus, eu também não tenho o atributo da justiça? Tenho. Chama-se justiça imanente. É isso que Emmanuel fala. Nós trazemos o atributo da justiça imanente. Toda injustiça que você pratica, a sua consciência não sossega, enquanto você não corrigir. A sua consciência vai apontar que tem algo errado. Por quê? Porque você traz o atributo da justiça imanente.
você não consegue conviver com injustiça. Não é só com as dos outros, mas com as que você faz também, com as que você pratica. Você nunca vai viver em paz se você prejudicou alguém, se você usou de maledicência, se você depreciou a imagem de alguém, se você fez intrigas com a reputação ou com o nome de alguém, se você gerou infelicidade para alguém, você nunca vai viver em paz com isso. Nunca. Nunca. Isso sempre vai assombrar a sua consciência. Por quê? Porque você traz o atributo da justiça imanente, segundo Emmanuel. Nós também trazemos o atributo da criação, mas aí não é criação, é cocriação. Esse é o Logos, esse é o Verbo. Esse é o Verbo divino que está em Deus num grau absoluto e que está em nós num grau relativo. Percebeu? Até agora, síntese. Vamos avançar um pouquinho nesse episódio para trazer um conteúdo novo. Pois bem, se você examinar as escrituras da primeira revelação, da Bíblia hebraica, é preciso considerar que esses livros não foram escritos no mesmo ano. Às vezes nós temos essa impressão. A gente acredita que a Bíblia é assim, a pessoa chegou, escreveu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, publicou, foi na livraria e aí foi assim. Então, se você examinar 64, 67 livros da Bíblia hebraica, entre o primeiro e o último, por exemplo, Zacarias, tem mais de 2000 anos. O livro Gênesis, por exemplo, o Pentateuco, o início da redação ali deve ter começado 2000 anos antes de Cristo. 1500 anos. Mas eu falo 2000 anos, 2500 anos, porque tem tradições ali orais que Moisés utilizou. Não foi ele que criou. Remonta lá antes de Abraão. Ele apenas reuniu. Então, nós estamos falando de uma tradição que tem 2000, 2500 anos antes de Jesus. E quando você vai para o último profeta, o último livro, que é Zacarias, é 200 anos antes de Jesus. Então, você tem uma história aí. Essa literatura, ela tem um progresso. Imagine, é como você imaginar, desde a carta de Pero Vaz de Caminha até hoje, toda a literatura que foi produzida em solo brasileiro. Pensa nisso. Viu como é que vai mudando? Então, há uma sequência no tratamento desse tema na Bíblia hebraica. Esse tema do verbo, esse tema do logos, do atributo criador de Deus e do atributo co-criador dos seres, porque os seres são criados imagem e semelhança de Deus. Então, a maneira como esse tema foi sendo tratado foi evoluindo ao longo dos livros e a gente percebe isso. No próximo episódio eu vou trazer aqui alguns textos, vou dar as datas dos textos para que a gente tenha uma linha do tempo. O importante agora é que você tenha uma visão geral, uma visão panorâmica do tema. Então vamos lá. Como que começa a primeira abordagem desse tema atributo criador ou co-criador? O texto bíblico disse assim, ele escreve assim, a gente lê. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, qual é uma característica marcante no primeiro capítulo de Gênesis? Então, veja, eu estou falando do primeiro capítulo, do primeiro livro, do primeiro testamento da Bíblia hebraica. É o primeiro tudo. Primeiro capítulo, primeiro livro, primeira revelação. Qual que é a característica? Deus criou como? Com serrote? Com enxó? Não, Deus criou com a palavra. Volta, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma pausa aí agora. Tá. Pega a sua Bíblia, lê o capítulo 1. Deus não usou mão, não usou ferramenta, não usou nada.
Sabe o que ele usou? A palavra. Isso chama atenção. Você fala, meu Deus, nunca tinha prestado atenção nisso. Volta lá, dá uma lida. Palavra. A ferramenta que Deus usou foi a palavra. Ele falou, faça-se luz. Quero dia, quero noite. Noite e dia. Fez noite, fez-se dia. Separa a água de cima, a água de baixo. Tudo. Ele falava e as coisas aconteciam. Claro, tem um sentido aqui. Tem um espírito nessa letra. Não vai ler Bíblia ao pé da letra, pelo amor de Deus. Você está na fé raciocinada. Você está na era da fé raciocinada. Isso aqui é comentário espírita, hein? Pelo amor de Deus, não vai fazer literatura ao pé, leitura ao pé da letra. Então vamos lá, tirar o espírito da letra. Tem um sentido aqui. A ferramenta é a palavra. Ele já estava acostumando com isso. A questão é que depois, no curso da literatura hebraica, ao longo da literatura hebraica, essa palavra vai ficando cada vez mais concreta. Ela deixa de ser simplesmente assim, Deus disse e aconteceu, e começa a ficar meio estranho. Essa palavra fica esquisita. Por exemplo, você vai lá em Isaías e diz assim, e a palavra de Deus visitou Isaías. Oi? Palavra visitou? Visitou. A palavra chegou lá, Isaías, bom dia. Ele, bom dia, eu sou a palavra de Deus. Deus tem um recado para você. Oh, mas eu achava que palavra era som. Mas Deus é incorpóreo, Deus não tem boca. Você está achando que Deus tem dente? Corda vocal? Língua? Boca? Você está achando que Deus é corpóreo? Você está achando que Deus tem um corpo? Então como é que ele fala? Incrível, né? Percebeu? Então, ao longo da literatura hebraica, a palavra de Deus começa a se corporificar em um ser. Então, um ser, um ente, começa a ser chamado de palavra de Deus. Nós vamos ver isso. Calma. Próximo episódio eu vou trazer aqui. Fica tranquilo. Não fica ansioso, não. Importante agora é você entender a ideia geral. Essa palavra começa a se corporificar. Ela começa a tomar forma de um ser, de um indivíduo. Esse indivíduo conversa, ele visita as pessoas, ele chama atenção, ele educa, ele adverte. Que indivíduo é esse? Quem? Quem? Quem é esse ser que na Bíblia hebraica é chamado de Palavra de Deus? Para a sua tristeza, vou dizer isso aqui, se você não souber, a Bíblia não foi escrita em português, né? Importante isso. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, e depois foi traduzida para o grego. O Novo Testamento está todo em grego. Então vamos lá. Em hebraico não tem palavra, porque palavra, verbo, é português. Ok? Então você tem que jogar no Google Tradutor, né? Joga aí no Google Tradutor, palavra, verbo, para traduzir para o hebraico. Aí você vai ver que a palavra e o verbo em hebraico é menra. 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 Palavra. O verbo. E, em grego, é logos. É o que está lá no texto original. Então, no texto original não tem verbo, não tem palavra. Esquece isso, isso é português. Isso é tradução. É importante isso, gente. Porque às vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita na nossa amada língua portuguesa. Eu amo o português, mas não foi.
Não foi. Menha, logos. Então, esse logos, ele vai se ao longo da literatura. Então, eu estou falando ao longo de séculos da tradição hebraica. Séculos. Essa palavra foi se tornando um ser. Se você pega, por exemplo, o livro Sabedoria de Salomão, mesmo Provérbio, você percebe que no estilo literário que o Salomão está escrevendo, né, que a tradição de Salomão escreve, essa palavra ela tem quase características de uma pessoa. Essa palavra ela está junto de Deus, olha que legal. Essa palavra convive com Deus, conversa com Deus. Não é interessante isso? A palavra de Deus conversar com Deus, fala, oi, Deus, eu sou sua palavra. É interessante, não é? Então, o que João faz no seu evangelho? Ele aprofunda essa reflexão. Ele leva até as últimas consequências esse processo. O que é levar às últimas consequências? João vai dizer assim, ei, se liga, a palavra, o verbo é Jesus. É isso. Ele vai dar nome, sobrenome, endereço para a palavra. Sabe aquela palavra lá? E disse Deus, haja luz. Sabe essa palavra que fez a luz surgir? É Jesus. É a palavra de Deus. O Logos, o agente executor da vontade divina. Mas o importante aqui é você entender o processo. O processo começa no primeiro capítulo do primeiro livro da primeira revelação. E vem progredindo ao longo dos livros, e o João chega e fala, para tudo, vou revelar, vou dar um spoiler. Essa palavra, que está lá no início, esse verbo, esse co-criador em plano maior, é Jesus. E ele se fez carne. Ele encarnou. Eu convivi com ele. Eu ouvi a voz dele. Eu ouvi a palavra. Que emoção, né? Até arrepia. É isso que o João está dizendo. Não é de arrepiar? Essa palavra que você lê lá em Gênesis, eu comi peixe com ela. Eu comi um pedaço de pão. Eu abracei essa palavra de Deus. Ele tocou em mim. Eu convivi com ele. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. No próximo episódio, a gente continua. Emocionante, hein? Emocionante. Não perca. Toda semana, hein? Toda semana. Episódio novo aqui no Canal Espírita. Compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Faça seus comentários. Diga o que você está achando. Conta, fala o que você está pensando. Muito importante ouvir sua opinião. Até o próximo episódio.